Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja. Meu nome é Jorge Damasceno, sou casado com a Hermelina Damasceno e nós somos missionários da JAMI, Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional, e nós servimos aqui no Reino Unido. Hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional e mental em missões. Eu gostaria de ler para vocês, ou de citar, 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gostaria de citar alguns exemplos que vêm da nossa própria vida como missionários aqui no Reino Unido, e também já há 14 anos, e também alguns exemplos de vida que nós tivemos quando também fomos missionários ali na Albânia por quase 15 anos. Olha, o missionário, ele não é diferente de qualquer outra pessoa. A única coisa que diferencia o missionário entre outros indivíduos que fazem parte da igreja local é simplesmente o fato de ele ter uma missão específica dada por Deus. Mas ele não deixou, em hipótese alguma, de ser homem ou uma mulher com sentimentos, com emoções, com desafios, com preocupações. Isso faz parte do nosso dia a dia. Talvez ainda exista no mundo aquela visão romântica que o missionário é dotado de poderes especiais e são resistentes a qualquer tipo de ataque ou de situações que eles passem. Mas, como diz aquele velho ditado, o missionário é gente que nem a gente. Ele sofre, ele tem lutas, ele tem desafios diante dele. E é muito importante que o missionário ele entenda que ele tem também as suas limitações como ser humano que é. E também é importante que a igreja entenda isso. Às vezes eu tinha a impressão, ou tenho a impressão, que a igreja enviadora pensa do missionário como simplesmente uma caixinha de música, aonde é dada corda e de repente se coloca lá para que exerça sua função. Mas, a um certo momento, essa caixinha de música, ela para de funcionar e alguém tem que dar a corda novamente. É importante que nós entendamos que o missionário ou a missionária no campo, ela precisa de apoio contínuo. É uma luta muito grande. Quando nós decidimos sair do nosso país para ir para um outro contexto, seja ele monocultural ou transcultural, nós passamos por perseguições, às vezes humanas, mas perseguições espirituais também contra as nossas vidas. Eu quero tirar do nosso exemplo como missionários no campo, para a gente poder entender essa questão da saúde emocional e mental dos missionários no campo. A primeira coisa que eu escrevi aqui é a carga emocional que o missionário passa no campo. São muitos desafios. A partir do momento que ele tem que aprender uma nova língua, ou se ele não tem que aprender uma nova língua, ele tem que aprender uma nova cultura. No nosso contexto, por exemplo, eu agora estou ministrando a um povo, ou alguns povos da África, que falam português. Mas a cultura, as tradições são completamente diferentes. Então, é uma luta, um peso muito grande, uma tensão muito grande, uma pressão muito grande, a questão da assimilação da cultura e do aprender uma nova língua. E muitos dos nossos irmãos, infelizmente, eles não investem tempo no aprendizado da língua, porque eles acham que se nos seus relatórios tudo que eles têm que escrever no primeiro ano de aprendizado da língua é estou estudando a língua, talvez isso não vai ser bem visto na sua igreja local. A outra questão é a estrutura do ministério, cuidado com a família, finanças.
nós passamos por todas essas dificuldades, essas lutas. Nós nos preocupamos como o ministério vai ser desenvolvido, nós nos preocupamos de onde as finanças virão, nós temos o peso também de prestarmos atenção à nossa família, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, aquele que nós queremos bem. Então você vê o tamanho da demanda que o missionário tem sobre si. Algumas dessas demandas são justas, algumas dessas demandas são exageradas pelo próprio missionário e exacerbadas, às vezes, pela demanda da igreja local. Então é muito importante entendermos que existe sim uma carga emocional. Da parte da igreja, essa carga se torna ainda um pouquinho mais pesada quando há somente da parte da igreja enviadora prestação de contas. A igreja, como eu falei, talvez veja o missionário ou a missionária como alguém dotado de superpoderes, que você pode lançar tudo ou qualquer coisa em sua direção e ele não vai ser abalado. Mas a verdade é que a obra missionária, ela se faz com desafios e ela é feita por homens e mulheres que sofrem, que sentem. Isso é muito importante nós entendermos isso. A outra questão é a questão de como obter o equilíbrio dentro de tantas demandas que nós encontramos na obra missionária. E a importância do próprio missionário ele desenvolver um cuidado pessoal e emocional. Lógico que todos nós esperamos que esse cuidado emocional, esse suporte emocional, ele venha da igreja local. Mas a realidade é que muitos missionários estão no campo, a princípio enviados pela sua igreja e às vezes abandonados por essa mesma igreja que o enviou. E eu entendo que muitas vezes a Jami, ela tem que sair amparando alguns de nossos irmãos e nossas irmãs que não recebem, às vezes, esse apoio pastoral. Mas é importante também que o missionário desenvolva um equilíbrio na sua vida no campo. Como eu falei para vocês, às vezes, algumas das demandas nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros. Demandas sempre vão existir, mas como nós, como missionários, juntamente com a igreja local, tratamos essas demandas, vai nos ajudar muito a ter uma vida emocional e mental na obra missionária equilibrada. E eu escrevi aqui algumas coisas que eu passei na minha vida como missionário e que eu gostaria que eu tivesse, agora né, refletindo sobre isso, tivesse tratado essas questões de forma diferente. A primeira coisa da parte do missionário é o seguinte, que as demandas sempre vão existir no campo missionário. Sempre vão esperar de nós coisas maiores que nós podemos, às vezes, entregar. Agora, veja bem, é a nossa responsabilidade de saber dizer não a essas demandas. Eu gosto do que o Moody fala quando ele diz o seguinte, que para muitas pessoas é mais fácil falar chinês do que dizer não. Então, uma maneira de nós nos autopreservarmos é saber dizer não e conhecer os nossos limites. Um outro ponto é saber distinguir a diferença entre estarmos ocupados e sermos frutíferos no campo. Nem sempre estarmos super ocupados quer dizer que estamos produzindo alguma coisa. Eu conheço missionários no campo que não têm um segundo sequer para falar com seus colegas de campo ou para escrever um relatório para a igreja local ou para atender as demandas da família ou as necessidades da família, porque ele está ocupado o tempo todo e nem sempre
Estarmos ocupados quer dizer que nós estamos dando fruto. O equilíbrio mental e emocional é importante que se tenha a partir do momento que a gente entenda que há uma coisa valiosa no campo missionário chamada descanso e o gerenciamento do tempo. Isso é muito importante, que nós prestemos atenção. Outra coisa é aprendermos a respeitar o tempo de Deus. O tempo de Deus no campo missionário, na maioria das vezes, ou quase sempre, não é o nosso tempo. Deus tem a maneira, a forma certa e o tempo certo de fazer as coisas acontecerem. Mas por causa da pressão que muitos de nós sofremos dos irmãos no país, no nosso país de origem, de algumas igrejas ou de algumas lideranças, nós queremos antecipar um processo, seja ele qual for, dentro do ministério, que tem um certo tempo para ser seguido, que tem um certo tempo para ser para produzir os frutos que devem produzir. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um exemplo que eu joguei fertilizante demais uma vez no meu jardim, na grama do meu jardim, achando que se eu jogasse fertilizante demais, a grama ia crescer mais saudável e mais rápida. Mas o que aconteceu foi o seguinte, no meu afã, no meu desejo de querer ver aquilo crescendo rapidamente, eu arrasei com a grama, queimei toda a grama, ou uma parte substancial da grama. Acelerar um processo que Deus tem no seu coração, um projeto que Deus tem no seu coração, só traz para a gente decepções e frustrações desnecessárias. Então, aprenda a ouvir o tempo certo de Deus. Esse tempo pode ser hoje, pode ser amanhã e pode ser daqui a alguns anos. Primeiramente, você foi chamado e separado pelo Espírito de Deus para ouvir o que o Espírito tem para a sua vida, e depois a igreja se tornou parceira do Espírito para o seu envio. Aprenda a ouvir Deus e aprenda a ouvir o seu tempo. Outra coisa que eu vi na minha vida que não ajudou muito com as minhas emoções e com a minha saúde mental dentro do campo missionário, foi pensar que a minha existência depende do meu ministério. Eu pensava que o ministério, que eu não conseguiria existir se não existisse o ministério que Deus me deu. Então, eu deixava que o ministério definisse quem eu era, não é? Como pessoa, como indivíduo, como ser humano. Antes do ministério, eu não entendia que antes do ministério chegar na minha vida, eu era Jorge. E sempre continuarei a ser Jorge. O ministério simplesmente é algo confiado a Deus, a mim, para exercer com responsabilidade aquilo que Deus me confiou. Mas se um dia aquele ministério específico ele não existir mais, ou Deus chamou uma outra pessoa para exercê-lo, eu não vou deixar de ser quem eu sou na minha essência. Então é muito importante nós termos esse equilíbrio e respeitarmos isso. O ministério flui de quem você é, e não daquilo que as pessoas esperam que você seja. Você só pode ser quem você é. E reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nós erramos às vezes, que nós nem sempre ouvimos Deus em determinadas situações. É importante reconhecer isso. E é importante saber que quando nós erramos ou fracassamos, Deus está sempre lá para estender a sua mão e nos ajudar a nos levantarmos e fazermos aquilo de forma melhor.
porque vai ser feita agora em Deus. Agora, a outra coisa também que gostaria de falar é sobre se livre do medo. Pense em você. Muitos de nós no ministério vivemos em medo, ou vivemos no medo. No medo do que o que as pessoas vão pensar de nós, né? O que é que a igreja vai pensar de mim se eu, em 2 anos de ministério, não tiver uma igreja aqui com 400 pessoas, com 100, com 200 pessoas, se eu não alimentar toda a África, se eu não alimentar todos os pobres, o que é que elas vão pensar de mim? E esse medo faz com que nós não desenvolvamos dentro do ministério. Que nós não venhamos desenvolver nada dentro do ministério, porque o medo, ele paralisa. Missionários que, às vezes, querem praticar um dia de esporte, no dia de folga, não conseguem tirar uma foto dele jogando futebol ou um tênis e mandar para os seus familiares, porque eles têm medo da igreja pensar, ou das pessoas pensarem que eles estão se divertindo no campo. Poxa, para a liberdade Cristo nos chamou. Então, se nós decidimos viver no campo com todas essas cadeias presas às nossas pernas, o que é que resta de nós mesmos? Então, lembre-se, o missionário ele tem direito sim de se divertir, ele tem direito de ter suas responsabilidades, mas ele tem direito ao descanso, à espontaneidade. Isso é normal, isso é precioso para nós. Por isso que eu comecei essa conversa dizendo que nós não somos seres diferentes dos membros das igrejas, nem dos pastores que dirigem igrejas. Nós somos iguais. Todos nós temos as nossas necessidades de diversão, de descontração. Então, se livre do medo. Faça tudo com ordem e decência. Se você tem um dia de folga durante a semana, faça o que você precisa fazer, descanse, viaje. Se Deus te abençoou, não é, te deu uma passagem para fazer uma viagem, faça isso com liberdade, com alegria, sabendo que você é livre em Jesus Cristo para desenvolver a obra que Deus confiou para você. Agora, o que nós esperamos, o que eu esperava como missionário da igreja enviadora ou das igrejas que me enviaram? Então, para que eu tivesse um bom equilíbrio emocional e um bom equilíbrio mental. Lógico, eu esperava muitas coisas, mas tinha uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria simplesmente que a igreja me perguntasse como você está. Só isso. Para isso, só essa frase, como você está, era o suficiente para eu ver de trás dessa frase coisas como compaixão, solidariedade, empatia e amor. Compaixão dentro do ponto de vista que eu entendo as suas lutas, eu sei que você está passando por dificuldade, mas eu quero dizer que nós estamos aqui com você, como você está. Solidariedade, porque dentro da frase como você está, a solidariedade nos faz nos sentir que o seguinte, olha, não se esqueça que nós estamos aqui para ajudar. Precisando de alguma coisa, dá um telefonema, nós estamos aqui. Empatia, porque dentro da pergunta como você está, eu conseguia também ouvir algo do tipo, não se preocupe com as dificuldades ou dos relatórios que você tem que escrever mostrando o que você produziu, porque nós também aqui passamos por isso, entendemos que o ministério é difícil. O ministério requer sacrifício e nem sempre ele vai de acordo com aquilo que nós planejamos. Eu também conseguia ouvir amor, porque eu conseguia ouvir a voz detrás dessa pergunta, como você está,
daquele que não julga, daquele que ama, que me amava, as igrejas me amavam, independente ou nos amavam, independente das nossas fraquezas, dos nossos erros. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco das lutas dos missionários no campo e quão importante é que eles tenham uma boa saúde emocional e mental. É importante que nós entendamos que nós somos parceiros na obra missionária e que o homem e a mulher que foi enviado ao campo missionário pelo Espírito Santo, em parceria com a igreja local e com a Junta Administrativa de Missões, são pessoas que são que nem você. Precisam das suas orações, precisam do seu apoio. São pessoas que largaram tudo para estar fazendo a obra do Senhor, indo naquele lugar que possivelmente você não poderia estar indo. Então, cuide do seu missionário, procure saber como ele está. É tão gostoso ouvir a voz de alguém do outro lado do mundo, querendo saber como nós estamos. E você, missionário, cuide de você mesmo. Preste atenção naquilo que as suas emoções estão falando para você. Não só cuide de você mesmo, mas se deixe ser cuidado por Deus, pela sua igreja, o seu pastor e pela sua junta de missões. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre a saúde emocional e a Bíblia, saúde emocional, mental e missões, nos visite no nosso canal do YouTube, que é JL Damasceno. Vai ter um link aí para você clicar se você quiser. Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Tudo de bom. Beijão.